Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A data é motivo de comemoração para pessoas homoafetivas e marca uma era de combate ao preconceito e de luta pelos direitos dessa parcela da população brasileira. Na data em que se comemora o orgulho LGBTQIA+, além de conscientizar a população sobre a importância de lutar contra a homofobia e a transfobia, também é dia de lembrar os direitos conquistados por essa comunidade. Muitos desses direitos legitimados pelo Supremo Tribunal Federal. Entre as conquistas está o reconhecimento da união estável de casais do mesmo sexo. O julgamento, em 2011, foi um marco na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, independentemente da orientação sexual e identidade de gênero da pessoa. O amor homossexual é vítima de preconceito ao longo dos séculos, mas a história da civilização é a história da superação dos preconceitos. E a cada momento histórico as pessoas têm de escolher de que lado vão ficar da história. Se vão avançar o processo social e incluir todos, ou se vão parar o processo social e cultivar o preconceito. De acordo com dados da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, desde 2013 até abril do ano passado, foram registrados mais de 52 mil casamentos homoafetivos. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução que impossibilita a recusa do registro em celebrar o casamento ou a conversão de união estável em casamento de pessoas do mesmo sexo. Durante um seminário promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família para comemorar os 10 anos do reconhecimento das famílias homoafetivas pelo STF, o ministro aposentado Aires Brito, que foi relator do processo, destacou o pioneirismo da decisão, que chegou a ser reconhecida pela ONU como patrimônio documental e humanístico da humanidade. Essa decisão foi realmente reconhecida como emblemática, paradigmática, sinalizadora de um novo tempo, não é? De eliminação de preconceitos, de afirmação da dignidade da pessoa humana, no plano também da afetividade, da busca da felicidade pelo plano afetivo, afunilando para o concreto uso da sexualidade das pessoas. Além do reconhecimento da união homoafetiva, a comunidade LGBTQIA+, conquistou o direito de adotar uma criança independentemente da idade. A ministra Carmen Lúcia reconheceu a adoção por um casal homoafetivo em março de 2015. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal após o Ministério Público do Paraná questionar um pedido feito em 2006 e pedir que a adoção fosse limitada a crianças com 12 anos ou mais, para que elas pudessem opinar sobre a decisão. Juntos há 17 anos, este casal tinha um sonho: adotar uma criança para finalmente completar a família. Com a chegada do Felipe, eles conseguiram. Eu me sinto realizado, né? Eu acho que a gente tem a vontade de ver filhos dele, de ser avô, entendeu? A gente luta por uma educação, a gente luta para ele ser um bom ser humano no mundo, para que ele respeite as diferenças. A gente acha muito bacana e muito gratificante a gente estar nessa vanguarda, nessa abertura de caminho para outros casais que estão chegando agora e que estão descobrindo essa oportunidade que também tem de ser família. Vamos abrir cada vez mais caminhos, né? Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a defensora pública Caroline Leal. Olá, doutora Caroline, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde, querida. Bom, já elencamos na matéria uma série de direitos e garantias conquistados pela população LGBTQIA+, nos últimos anos, né? Destaque para união homoafetiva, autorização para mudança de nome sem necessidade de cirurgia. Enfim, avançamos em relação a direitos e garantias, mas temos algumas questões que barreiras que precisam ser derrubadas na sociedade. No que diz respeito ao trabalho, ao acesso ao mercado de trabalho, por exemplo, ainda é um gargalo, né, doutora?
Sim, sim, Rafa, esse é um grande entrave. O que nós percebemos, né, do ponto de vista da Defensoria e mesmo de instituições que acompanham a trajetória da evolução dos direitos das pessoas LGBTQI+, nós já temos sedimentado a questão do nome, da adoção, do casamento, mas precisamos avançar. Agora, eu compreendo, né, olhando esse avanço, penso que a questão do processo transexualizador, né, as cirurgias do espectro transexualizador são um grande embaraço e no tocante à comunidade LGBTQI+, de maneira geral, sem dúvida nenhuma, a questão do trabalho é um grande empecilho. É o preconceito, esse empecilho principal, essa questão cultural que nós temos no Brasil? Entendo que há aí uma convergência de situações. Sem dúvida nenhuma, o preconceito é um grande embaraço, mas nós também temos um outro embaraço, Rafa, que é ainda a dificuldade de acesso à educação das pessoas LGBT+. E aí o que acontece? Essas pessoas não têm acesso à mesma formação que todas as outras, acabam sendo jogadas ao subemprego e não têm a possibilidade de disputar as melhores vagas no mercado de trabalho. Então, eu acho que é um somatório. Sem dúvida nenhuma, o preconceito, ele ainda ele é realmente ainda muito forte, mas nós temos esse segundo fator que, infelizmente, atrapalha o acesso ao mercado de trabalho. Quais são as principais dificuldades dessa população no dia a dia? Bom, olhando para essa população e escutando essa população na condição de defensora pública, sem dúvida nenhuma, a quantidade maior de relatos que eu sempre escutei diz respeito à dificuldade de acesso a serviços básicos, como ir a um posto de saúde, a uma UBS. Todas as vezes que as pessoas LGBT+, têm que acessar um serviço público, elas relatam uma dificuldade muito grande, sobretudo por conta do preconceito. Meu Deus, é o quê? Negativa de atendimento? Inclusive, eu quero que a senhora também, na sequência, responda, porque se for, de fato, a negativa ou qualquer negligência nesse sentido, o Supremo já decidiu que transfobia é crime, homofobia é transfobia, né? Perfeito. Olha, a grande dificuldade que as pessoas relatam para mim é, primeiro, esse preconceito que por vezes é velado, são tratadas muito mal. As pessoas trans, elas têm uma dificuldade adicional, que às vezes é o desrespeito ao nome social ou mesmo o desrespeito ao nome retificado. Todos os embaraços para você conseguir um atendimento minimamente de qualidade, as pessoas relatam. E não só no ambiente público, viu? Muitas pessoas relatam também em bancos, em hospitais particulares, uma dificuldade de acesso exatamente por se tratarem de pessoas LGBT+. Meu Deus, que coisa, a gente falar sobre isso em pleno 2021, né? É inimaginável. O mais inimaginável foi para a gente ter que ajuizar uma ação perante o Supremo, porque nós não tínhamos uma lei que incriminava exatamente esse tipo de conduta. Foi necessário que o Supremo Tribunal Federal aplicasse a lei do racismo, compreendendo a partir dali o racismo em sua acepção social, para dizer, olha, essa inércia do legislativo em criar um tipo penal não pode ficar assim, né? Não pode passar batido. Então, nós devemos aplicar a lei do racismo, deve sim ser responsabilizada criminalmente a pessoa que comete qualquer ato de desrespeito e discriminação. Esse PL tramitou durante muito tempo lá e não passou no Congresso de jeito nenhum. O Supremo teve que fazer uma interpretação conforme, né? Caroline, para a gente finalizar, qual o papel da sociedade, do poder público também, de todos os atores envolvidos para a gente poder avançar nessa matéria? Sobretudo, denunciar e não sermos omissos. Todas as vezes que uma pessoa homossexual, uma pessoa trans externa a sua afetividade, nós devemos apoiar essas pessoas. Se um casal heteroafetivo tem essa possibilidade de externar o seu amor, por que não um casal homoafetivo? Então, nós, como sociedade, devemos continuar lutando e não sermos omissos. Belíssima reflexão para a gente encerrar a entrevista. Caroline Leal, muito obrigada, defensora pública. Boa tarde para você, até a próxima.
Até, obrigada.